Boa noite, meus irmãos. É mais uma vez um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, junto com o povo de Deus, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Acho que nós não podemos nunca esquecer disso, que a pregação, a leitura da palavra é Deus falando conosco. O culto é assim, Deus fala conosco pela leitura da palavra, nós respondemos a Ele com as orações e os cânticos, e hoje nós estamos aqui para isso, e que o nosso coração, nossa mente esteja prontas e preparadas para isso, né? O que nós cantamos aqui precisa ser verdade para nós, e o que nós ouvimos precisa ser verdade para nós, para que isso faça efeito na nossa vida. Nós não nos reunimos aqui por acaso, somos povo de Deus, estamos sendo preparados para viver nesse mundo como seus discípulos, lembremos disso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E a leitura será do verso 1 ao verso 6. Marcos 6, de 1 a 6. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, eu farei a leitura aqui. Marcos 6, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Senhor, e nós estamos aqui sedentos de ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Prepara o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra, entendê-la e vivermos a nossa vida moldados pela tua palavra, Deus. É a nossa oração e a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão de hoje é este: não rejeite a Jesus. Não rejeite a Jesus. Se você já percebeu, Jesus é muito conhecido no mundo todo, né? Nós somos um país que surgiu de uma sociedade cristã. Todas as pessoas conhecem Jesus, falam de Jesus, e geralmente as pessoas não são neutras. Quando o assunto é Jesus, todas têm alguma opinião, e você vai encontrar opiniões muito diversas, né? E sempre a opinião que as pessoas têm, elas têm alguma reação. E geralmente, ou as pessoas aceitam e honram a Jesus como Ele é, ou elas o rejeitam. E o rejeitam de várias maneiras. E nós vamos ver isso aqui no sermão hoje. E eu quero que você pense nisso. Você tem honrado a Jesus por quem Ele é, como a Escritura o descreve, ou você tem rejeitado o Jesus que a Escritura descreve? Isso é muito importante para que nós entendamos também. Se você acompanhou os últimos sermões que foi pregado aqui em Marcos, nós pregamos, e eu tive o privilégio de pregar esses 3 sermões, de Marcos descrevendo Jesus com muita autoridade. Então, se você lembra, o tema e algo que Marcos quer ensinar aos seus leitores é que o reino de Deus havia chegado, e ele diz então a identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o rei que chega com esse reino de Deus, e ele vai demonstrando isso de várias formas. E os 3 últimos textos dessa passagem, se você acompanha, quando Jesus acalma a tempestade, quando ele expulsa aquela legião de demônios daquele rapaz, e aí a última sequência, que é quando ele cura aquela mulher que sofria por uma doença há 12 anos,
que ninguém conseguiu resolver, nenhum médico, e na verdade ela só piorava. Ele cura ela apenas com um toque nas suas vestes, ela é curada imediatamente. E não só isso, para completar essa imagem de Jesus com essa autoridade extrema, com coisas que ninguém pode lidar, pense a autoridade de Jesus sobre a natureza, situação que nenhum ser humano consegue resolver, a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, ninguém conseguiria resolver, a autoridade de Jesus sobre uma doença que nenhum médico conseguiu lidar, e a autoridade de Jesus sobre a morte. Isso eu acho que fica muito claro para você, que isso é algo que ninguém consegue lidar, ninguém em sã consciência acredita que consegue resolver o problema da morte. E Marcos descreve, dizem que Marcos escreve como se ele pintasse um quadro. Ele não fica muito explicando quem Jesus é, por meio de cada cena ele descreve quem Jesus é, e nessas cenas ele deixou muito claro que Jesus era o Filho de Deus, que aquela autoridade só o Filho de Deus poderia ter. E nessas cenas todas, nós vemos então, por meio dos atos de Jesus, reações de fé. Nós vemos aquele jovem crendo em Jesus, depois de ser liberto. Nós vemos a fé daquela mulher, nós vemos a fé de Jairo. Marcos deixa isso muito claro, como a autoridade de Jesus, o fato de ser quem ele é, o que ele pode fazer, resulta em fé. Incredulidade também, nós vimos isso, mas ele deixa muito claro. Então, o esperado nessa sequência da história ele vai continuar fazendo essas coisas, demonstrando esse poder, e o nível de fé das pessoas, as pessoas vão começar a crer em um maior número, em uma maior quantidade de gente vai começar a crer em Jesus. Então, a gente espera que esse próximo texto seja algo assim. As pessoas vão olhar para Jesus, o que ele faz, o que ele fala, e elas crerão. Só que não é isso que acontece. O texto vai deixar muito claro para nós como muitas vezes o próprio povo de Deus age como se não conhecesse a Jesus. Como muitas vezes o povo de Deus rejeita a Jesus. É o que esse nosso texto vai mostrar. E eu quero que ao final do sermão você pense, nós tenhamos condições de pensar se nós temos rejeitado ou se nós temos honrado a Jesus como ele é revelado na Bíblia. E para que você não rejeite a Jesus, é muito importante que, em primeiro lugar, você reconheça quem ele é. E nós vamos ver pelo texto aqui que esse povo não fez isso. Se você observa aí já no primeiro verso, Marcos diz o seguinte: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. O que ele está dizendo aqui? Por que ele fala isso? É a sequência da história. Lembra que eu acabei de citar essas 3 coisas que ele tinha feito, e com tanta demonstração de poder, de tanta autoridade. A fama de Jesus havia se espalhado por toda a região, as pessoas falavam dele, elas esperavam para ouvi-lo, por onde ele andava, uma multidão o seguia. E agora, ele está indo para a sua cidade natal. O que se espera? Se toda a região, se toda a nação estava alvoroçada em ouvir Jesus e ansiosa e curiosa e querendo saber quem era esse mestre tão poderoso que havia demonstrado o poder de Deus dessa forma, deveriam querer conhecê-lo. Lógico que os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que cresceram com ele, que lhe viram crescer, também deveriam estar ainda com muito mais expectativa. Se você já foi de cidade pequena, você sabe que quando uma pessoa da cidade fica famosa, a cidade inteira se sente famosa, e quando ela vai lá, é uma festa. Se tiver caminhão de bombeiro, a pessoa às vezes vai fazer um desfile na cidade, no caminhão de bombeiro. Então, o esperado é que se fizesse uma festa para Jesus, e a reação das pessoas fosse essa. Mas observe então, logo depois, eles vão para lá, e quando chega o sábado, no verso 2, Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Jesus vai lá na sinagoga e ele vai começar a ensinar. Esse era um costume. A sinagoga hoje era muito parecido na época com o que... O culto hoje é mais parecido com o que acontecia na sinagoga. A lei de Deus era lida, então havia uma regra que todo homem capacitado, que era reconhecido pela comunidade
como sendo alguém capaz, conhecedor da lei. Ele poderia lá, a lei de Deus era aberta, algum livro do Antigo Testamento, pensa na Bíblia que eles tinham, era o Antigo Testamento. Algum livro era lido, ele lia este livro e explicava. Foi isso que Jesus fez então. Ele chegou na sinagoga e começou a ensinar. Então, ele leu a lei e começa a explicar. Os escribas faziam isso, várias pessoas faziam isso, mas se você, lendo os evangelhos, você percebe que o que Jesus fazia era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Mateus diz, lá no capítulo 7, que as pessoas se admiravam porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Era muito diferente do que as pessoas que iam à sinagoga estavam acostumadas a ouvir. E o texto aqui diz que as pessoas ouvindo Jesus ensinar, olha no verso 2, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Quando o povo que viu Jesus crescer, que lhe conhecia, ouviram pela primeira vez, abrir a Escritura e ensinar, eles não conseguiram conectar aquilo que eles conheciam, quem era Jesus, com aquilo que ele estava fazendo e com tanta autoridade com o que ele ensinava e com tanto conhecimento que ele demonstrava. E aqui não é só questão de inteligência. Lembra o que Marcos tenta demonstrar no seu evangelho? Eles estavam diante do Filho de Deus. Eles estavam diante do Deus encarnado. Com certeza, meus irmãos, não era algo comum aquilo que eles estavam presenciando. Isso os deixou maravilhados, isso o assustou. E eles se admiravam, então, de tudo isso que ele fazia. Você percebe a questão da sabedoria? Eles falam aqui de sabedoria e ele fala de maravilhas, de obras das suas mãos. Aqui você deve pensar nos milagres. Nesse mesmo dia, enquanto Jesus ensinava, eles ficaram espantados com tanta sabedoria, como ele conhecia a lei de Deus e como ele ensinava como algo que ninguém conseguiu ensinar até aquele momento. Ele realizava muitos sinais e muitos milagres pelas suas mãos. E eles ficaram espantados com isso. Isso os assustou, o que talvez de início deixou eles maravilhados e muito surpresos. Deixou depois, em sequência, eles começaram a ficar espantados. E aqui, eu quero que você lembre de uma coisa: os milagres que Jesus realizava eram um sinal que o identificava como o Messias prometido do Antigo Testamento. Os milagres não eram realizados de forma aleatória, ou não só porque aquela pessoa que estava doente precisava de um milagre, mas era a demonstração do poder de Deus e uma sinalização de que aquilo que Jesus dizia que ele era, aquilo que ele lia na Escritura a respeito dele e explicava, era demonstrado com a sua autoridade, a sua soberania sobre as doenças, como no caso dos milagres. Então, aquele povo, quando olhavam para Jesus ensinando e pregando, eles deveriam conectar tudo aquilo que a Escritura dizia a respeito do Messias, ver o que ele fazia e perceber, nós estamos diante do Messias prometido. Isso deveria causar neles uma alegria indescritível e fé. Mas não parece que foi isso que aconteceu. Se você observa o texto, eles perguntam no verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? E aí eles começam a descrever toda a relação de Jesus com aquela comunidade. Jesus era o carpinteiro, era um profissional como nós, é filho de Maria, filho de uma mulher como nós, tem irmão, é um trabalhador profissional, é um filho, é um irmão. E aí o final do verso 3 deixa claro que eles não creram em Jesus. Se você puder, marque aí o verso 3. Eles dizem o seguinte: e escandalizavam-se por causa de Jesus. Ao invés de, como nas narrativas anteriores, a fé que foi gerada em Jairo, na mulher, nos discípulos, tudo o que Jesus dizia e tudo o que ele fazia, gerar naquelas pessoas que o conheciam desde criança a fé, e perceberem que eles estavam diante do Filho de Deus,
Na verdade, resultou neles incredulidade e eles se escandalizaram. O resultado, e mostra como Marcos, ele ter colocado aqui no início do texto, que foi logo em seguida do que? Jesus tinha acabado de ressuscitar uma menina que estava morta. É para deixar muito claro o contraste entre o que Jesus era e o que ele fazia, e como as suas ações demonstravam quem ele era. E a reação das pessoas é como se ele estivesse dizendo: o que eles estão fazendo aqui é inconcebível, não faz sentido. As pessoas reagirem a Jesus e ao que ele faz dessa forma. Ao invés de eles perceberem que ele era o Messias e se renderem em fé diante dele, ao invés de reconhecerem a sua autoridade, que a criação, que o vento reconheceu, que uma legião de demônios reconheceu, que a doença reconheceu, que a morte reconheceu, eles o desprezaram. Isso é muito incoerente. É muito incoerente. Mas eu não sei se você observou os parâmetros que eles usam para entender quem era Jesus. O que eles falam? Eles falam que ele era um carpinteiro, que ele era um filho. Eles olham para todos os aspectos da humanidade de Jesus. Mas como conhecedores da lei de Deus, como conhecedores da Escritura do Antigo Testamento, eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Nas sinagogas, naquele período, eles trabalhavam muito essa questão das profecias do Antigo Testamento. Porque era a esperança deles de redenção. Lembra? Aquele povo vivia oprimido. E eles tinham essa esperança de que o Messias ia chegar. Eles ouviam as descrições de como seria esse Messias. Como o povo de Deus, eles deveriam reconhecer. Mas sabe por que eles não percebem isso? Porque eles olham para Jesus de uma perspectiva humana apenas. E esse, para mim, parece ser o problema deles. Por isso que, ao invés de reconhecerem a Jesus, eles se escandalizaram. Eles estavam tentando discernir algo que era espiritual apenas com a natureza humana, apenas aqui debaixo do sol. Melhor, eles não estavam percebendo que era revelado na Escritura. E aquele espanto que deveria ser de admiração por quem Jesus era, se transformou em um espanto de escândalo e desprezo, e eles desprezaram Jesus por isso. E muitas vezes, nós como povo de Deus fazemos isso. Se nós não olharmos para Jesus, pelo que a Escritura diz que Ele é, nós corremos um sério risco de começar a fabricar outros Jesus. Lembra que eu falei que a nossa sociedade fala muito sobre Jesus? Se você for conversar com seu amigo do trabalho, às vezes você vai ouvir ele falar alguma coisa sobre Jesus. Várias coisas a respeito de Jesus. Mas eu tenho um exemplo aqui de como às vezes a própria igreja se perde nisso, e os crentes se perdem por não reconhecerem quem Jesus é pelo que a Escritura diz. Em algum momento, os crentes, tentando encaixar a Bíblia na ciência moderna e com dificuldade de entender as questões sobrenaturais, porque o nosso mundo hoje rejeita essas coisas e rejeita sobrenaturalidade, não crê em milagre. Eles começaram a tentar encaixar Jesus nesses nossos padrões humanos, e o que resultou foi um Jesus histórico. Um Jesus que não tem nada de sobrenatural, um Jesus que não é filho de Deus, um Jesus que simplesmente morreu, não para pagar os pecados, não para nos substituir na cruz, mas porque ele foi vítima de uma trama política. Porque ele foi vítima de uma trama política. Apenas um Jesus que, no máximo, um grande mestre, que deve ser ouvido, com grandes ensinos, com uma moralidade muito exemplar e que as pessoas podem segui-lo. Mas isso não diferencia nada de Confúcio, de Buda ou qualquer outro ser humano muito inteligente que nós possamos aprender alguma coisa. Isso porque, tentando conhecer Jesus, há parte do que a Escritura lhe diz como ele realmente é. Outros, tentando dessa mesma forma e rejeitando Jesus como Filho de Deus,
olham para Jesus como aquele que não veio para salvar dos pecados, mas por aquele que se compadece da pobreza apenas. Então, o que Jesus veio fazer foi libertar as pessoas da opressão, daqueles que são maus e que se aproveitam delas e que, por isso, elas vivem na pobreza. O Jesus como aquele que resgata o pobre da sua pobreza e da sua opressão. Mas não o Jesus da Escritura, que foi previsto pela Escritura do Antigo Testamento. E para nós hoje, que foi demonstrado no Novo Testamento, como Jesus que era Filho de Deus, encarnado e morreu pelos nossos pecados. Percebe o risco que o povo da cidade de Jesus, lembra, eles eram judeus, eles eram o povo de Deus, mas porque eles não reconheceram Jesus pelo que a Escritura diz que ele era, eles o desprezaram. Ou, o que é muito mais comum no meio evangélico, é o Jesus mordomo, ou o gênio da lâmpada, que também é resultado de não conhecer a Jesus como a Escritura o descreve. Ele é Deus, as pessoas o consideram como Deus. Se você pensa aí nesses pastores que ficam na televisão fazendo várias e várias promessas, ele é Deus, eles dizem que ele é Deus, ele acredita que ele é Deus, mas ele é apenas Deus para satisfazer os desejos do coração daquela pessoa, para dar a ela a prosperidade financeira que ela deseja. A promessa é: creia em Jesus e você vai deixar de ser pobre. Creia em Jesus e a sua vida vai mudar. Creia em Jesus e o seu casamento vai ser transformado. Creia em Jesus e você não vai mais passar por dificuldade. Deus é poderoso, Ele pode fazer várias dessas coisas. E o Evangelho transforma mesmo a vida das pessoas. Mas não foi isso que o Jesus descrito na Bíblia veio fazer. O que Ele veio fazer foi libertar o homem da escravidão do pecado. E esse Jesus que é revelado na Escritura é que é muitas vezes desprezado. Percebe como tem muitas formas de se rejeitar a Jesus? O povo aqui o rejeitou, não reconhecendo a sua divindade. Mas nós podemos rejeitar a Jesus de várias outras formas, por não reconhecermos Ele como a Escritura o descreve. Meus irmãos, isso parece insignificante, mas não é. Se nós cremos em um Jesus, que não é o Jesus que a Bíblia descreve, nós estamos perdendo o nosso tempo. Você está perdendo o seu tempo. Isso parece ser duro, mas é essa a realidade, porque o problema do ser humano é a escravidão do pecado. E foi esse Jesus, que é Deus, que resolveu esse nosso problema. Por isso nós precisamos enxergá-lo como ele realmente é. Uma outra coisa que o texto vai nos mostrar, então, é que, para não rejeitar a Jesus, você precisa reconhecer quem Ele é, à luz do que a Bíblia nos diz quem Ele é. E não só isso, reconhecendo quem Ele é, nós precisamos crer nele. Marcos continua, então, descrevendo, e aí, observe, então, a confirmação que Jesus faz dessa incredulidade do povo. Ele diz o seguinte no verso 4, Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E observe aqui a progressão. Na sua terra, onde ele estava pregando, ele estava na sua cidade, né? Entre os seus familiares e na sua própria casa. Não só as pessoas, os seus amigos, os mais próximos, mas a sua mãe, os seus irmãos. Se você lembra, no próprio Evangelho de Marcos, a família de Jesus já tinha ido atrás dele, buscá-lo como se ele fosse louco com o que ele estivesse fazendo. E por isso que ele diz: minha família não são essas pessoas, são aqueles que creem em mim. Olha o nível da incredulidade, inclusive das pessoas mais próximas de Jesus. Aquelas que deveriam crer e ter o maior benefício e o privilégio de o conhecerem, são os que desprezam. Jesus usa aqui um provérbio popular que era muito comum naquela época, e quando as pessoas ouviram isso, com certeza elas perceberam a gravidade e a incoerência daquilo que eles estavam falando. E é muito interessante, porque é a primeira vez que Marcos compara Jesus com um profeta. Na verdade, aqui é a primeira e a última. E por que ele faz isso? Ele compara Jesus com um profeta. Porque ele está começando a preparar os seus leitores para entenderem que, assim como os profetas
profetas do Antigo Testamento, que foram enviados por Deus, que pregaram a mensagem que veio de Deus, foram rejeitados pelo próprio Deus e morreram por causa disso. Ou pelas pessoas para a qual Deus enviou, e morreram por causa disso. Inclusive, João Batista vai ser, a morte de João Batista vai ser narrada logo em seguida, no capítulo 6. O que Jesus está dizendo aqui ele veio como um profeta, mas ele seria rejeitado, e essa rejeição daquele povo que deveria crer nele, por quem ele é, por ele ser o Filho de Deus. Lembra, Marcos quer que as pessoas entendam que Jesus era o Filho de Deus. Eles o rejeitaram e não o reconheceram. E não creram nele. E essa incredulidade conduziu Jesus à morte. Mas não só isso, essa incredulidade privou aquele povo de ser muito mais beneficiado com a ação de Jesus. Eles perderam o privilégio de ser ainda muito mais abençoados com a presença de Jesus por causa da sua incredulidade. E é o que nós vemos no verso 4 e 5. Observe o que diz Marcos, então. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. E para nós, reformados, que declaramos a soberania de Deus e cremos na soberania de Deus, como a Escritura revela, parece meio contraditório isso aqui, né? Parece que Jesus não operou milagre mais naquela região, porque as pessoas não criam, e como se a fé delas fosse o que permitisse Jesus aqui. Como se a falta de fé limitasse a ação de Jesus. Mas se você lembra do que foi descrito, Jesus não é limitado de jeito nenhum, o seu poder não é limitado, principalmente quando nós vemos a declaração da autoridade dele sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e sobre a morte. O que isso significa, então? Também não significa que a fé é o que valida o poder de Jesus. Não é necessariamente isso. Não é isso o que o texto quer dizer. Mas lembra que eu falei no início do sermão que o motivo e o objetivo dos milagres não era livrar as pessoas do sofrimento apenas. Nos evangelhos, o motivo de ser descrito os milagres é demonstrar a identidade de Jesus. O propósito dos milagres, na verdade, eram conduzir as pessoas à fé salvadora. O propósito dos milagres não era livrar as pessoas do sofrimento apenas, porque o maior sofrimento que elas enfrentavam e que qualquer ser humano enfrenta é a escravidão do pecado. Mas o que acontece aqui? Jesus já tinha lido a Escritura, ele já tinha falado sobre ele estava demonstrando quem ele era, e as pessoas creram nele como o Filho de Deus, ou como o aquele que foi enviado por Deus, o Messias? Não creram. Então os milagres perderam o seu propósito aqui. Para aquele povo, naquele lugar, os milagres não faziam mais sentido. Por isso que Jesus fez ali poucos milagres, como Mateus narra. E observe como esse povo, além da sua incredulidade e perderem aquele privilégio da mensagem de redenção e de crerem em Jesus como o Messias enviado, eles também perderam o privilégio de serem abençoados e serem aliviados das suas angústias, dos efeitos do pecado nesse mundo, na sua própria carne. Olha como eles reagiram aqui. Por isso que Jesus não fez mais milagres, e essa é a explicação para isso, e não que ele tenha sido limitado pela a falta de fé dessas pessoas. Meus irmãos, não muitas vezes, ou não poucas vezes, as pessoas se aproximam de Jesus, ou elas olham para Jesus como elas querem olhar, e quando elas percebem que ele não é o que elas esperam, ou que ele não é aquilo que elas imaginaram, elas o rejeitam. Elas o rejeitam. Para a maioria dessas pessoas que estão em igrejas que proclamam essa libertação dos males desse mundo, da doença, venha cá que você vai receber o milagre, venha cá. Se ela perceber
que ela não vai ser curada daquela doença, porque não era a vontade de Deus. Ela simplesmente vai abandonar Jesus. A maioria dessas pessoas tem uma fé muito, muito fraca, porque o Deus em quem elas creem, o Jesus em quem elas creem, não é o Jesus da Escritura. A fé delas está baseada em um Jesus que elas criaram para elas mesmas. Qualquer dificuldade, qualquer tempestade, vai fazer elas se desesperarem, assim como os discípulos se desesperaram. E não só se desesperarem, a fé delas vai fracassar e vai naufragar. E se por algum motivo você tem criado esse Jesus de acordo com o seu desejo, com as suas necessidades, você precisa, diferentemente do povo da cidade de Jesus, reconhecê-lo como ele é. A principal verdade sobre Jesus é que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E se ele não morreu pelos nossos pecados, e se ele não ressuscitou da morte, se ele não teve poder para isso, a sua fé e a minha fé seria vã, é isso que Paulo diz. Mas caminhando aqui para a nossa conclusão, meus irmãos, essa mensagem do Evangelho fiel à Escritura, esse Jesus como descrito na Escritura, é escandaloso para a mente das pessoas que não conhecem a Deus. Porque ela tira de nós todo o controle que nós pretendemos ter nas mãos. Todo o controle sobre a nossa redenção, sobre a nossa salvação própria. E se você percebe no ciclo de amigos que você convive, é muito difícil as pessoas quererem aceitar a autoridade do Jesus da Escritura. Todo mundo fala sobre Jesus, todo mundo pensa sobre Jesus. Mas quando você aproxima para ela uma mensagem próxima de quem Jesus realmente é, você vai perceber que a reação da maioria das pessoas é desprezo. É desprezo. Faça esse teste. Com aquela pessoa que você conhece, que convive, e que ela se enxerga como uma pessoa muito boa. Ela faz boas ações, ela tenta ser alguém que vive corretamente, e ela fala de Jesus, às vezes, como um bom exemplo. Mas se você mostra para ela que o Jesus da Escritura é o que diz que ela é uma pecadora, e que ela precisa de redenção, e que ela só vai ter essa redenção se ela reconhecer que ela não tem nela mérito algum, e ela precisa confiar em Jesus, no Jesus descrito da Escritura, ela vai rejeitar essa mensagem. O cristianismo, quando é pregado com fidelidade, ele é rejeitado. Você já percebeu como o cristianismo é perseguido hoje? Nós não somos mortos, lançados na prisão. Mas falar de Jesus de forma clara é quase proibido em ambientes públicos. Porque as pessoas se sentem ofendidas. Essa semana eu vi uma matéria que o Ministério Público Federal quer que a Polícia Rodoviária Federal ele exclua a capelania que tem. A boa parte das instituições públicas tem uma capelania. Você tem lá um pastor ou um padre que oferece apoio espiritual às pessoas. A Polícia Militar tem, várias instituições. E eles querem que a capelania que tem lá é cristã, e eles querem que seja excluída a capelania, porque não é permitido que se faça proselitismo religioso. Isso está em vários lugares. Tente conversar com seus colegas de trabalho, você vai perceber isso. Jesus, como ele realmente é rejeitado. A mensagem do Evangelho é um escândalo. Por isso que o povo aqui o rejeitou. Por isso que muitas vezes nós o rejeitamos quando criamos em nossa mente um Jesus à nossa imagem, à nossa semelhança. E por isso que as pessoas o rejeitam quando nós anunciamos o Evangelho. E você sabia que a Escritura diz que ele seria rejeitado mesmo? Isaías, no capítulo 53, descreve uma imagem muito forte de Jesus
sendo rejeitado. E ele deixa muito claro isso, que ele seria rejeitado, como ele foi rejeitado e como hoje a sua mensagem é rejeitada. Mas esse Jesus que foi rejeitado é o Jesus, e a mensagem que é rejeitada é o poder de Deus para a salvação do homem. Acompanhe comigo a leitura e pense no que nós cantamos aqui no segundo cântico. É exatamente isso aqui do texto. Isaías diz o seguinte, só uma coisa, lembre-se que Jesus estava preparando os seus discípulos, enquanto eles aprendiam tudo isso, e logo em seguida desse texto, Jesus vai mandar os seus discípulos pregarem o Evangelho, anunciarem a mensagem do reino. E lembre que você é um discípulo, então, ouça isso. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, como o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Meus irmãos, esse Jesus que foi rejeitado por aquele povo, que é rejeitado hoje, foi pela sua rejeição que nós somos sarados. E foi pela sua rejeição que as pessoas que nós conhecemos e que rejeitam ouvi-lo, podem ser saradas e libertadas da sua maior doença. Jesus tem autoridade, ele é o Filho de Deus. Ele deve ser honrado e reconhecido como tal. Preguemos essa mensagem, meus irmãos, com muita convicção. Com muita convicção. Descansando, sabendo que ele vai ser rejeitado. Mas que aqueles em quem o Espírito Santo fizer cair em terra fértil, terão uma vida completamente transformada. Vamos orar?